Oi. Alô. 1, 2, 3. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos iniciar o nosso culto. Vamos orar primeiro, agradecendo ao nosso Deus e oferecendo esse culto. Glorioso, amado Pai, nós te agradecemos mais uma vez por este dia, Pai. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor trouxe a chuva, porque o Senhor trouxe a condição, Pai, que nós precisamos para que o clima possa ficar mais ameno, para que possa as plantas florescerem. Nós te agradecemos por tudo isso, Pai, porque tudo isso faz parte da sua obra e de um plano, Pai, que o Senhor tem para cuidado das nossas vidas. Recebe, Senhor, esse culto como uma prova, Pai, do nosso amor, da nossa dedicação por Ti. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, te pedindo, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos iniciar nosso culto de hoje, lendo o texto de Lucas 1, 26 a 38. Lucas 1, de 26 a 38. Vou só abrir o texto. Lucas 1, 26 a 38. Fala sobre o nascimento de Jesus. Vamos... instantinho, só achar aqui na minha Bíblia. Ok. Vamos iniciar o texto. Lucas 1, 26 a 38 diz: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde estava, disse: Alegra-te, pois, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Até aí. Vamos até o 38. Eis que conceberá e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, e te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Meus irmãos, aqui o texto é bem claro, mostra
o momento em que o anjo aparece para Maria e revela para ela que ela será a mãe do Senhor. Meus irmãos, tudo isso faz parte do plano de Deus, que já havia sido dito por vários profetas, e desde o início dos tempos, Deus aponta para Cristo. Tudo que passa na Bíblia, tudo que tem na Bíblia, tudo que há e está escrito, foi para que Deus pudesse apontar para Jesus. Isso faz parte do nosso plano de salvação, num plano também de redenção para nossas vidas. Deus preparou o seu Filho para vir e para estar conosco, porque Ele seria o governante, Ele seria aquele que estaria conosco a todo tempo, usando a sua autoridade para nos caminhar e nos direcionar ao reino do Senhor. Vamos orar, agradecendo a Deus pelas suas obras e por tudo que Ele tem feito. Pai Santo, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos deu, Pai, o seu Filho, para que Ele pudesse vir, Pai, e estar caminhando conosco e mostrando, Senhor, o caminho correto. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela nossa vida, obrigado, Senhor, pelo nosso lar. Essa noite, Senhor, caiu uma chuva forte, Pai, e o Senhor nos protegeu, o Senhor cuidou de cada um. Então, Senhor, tudo que o Senhor faz, Pai, nós reconhecemos que é para estarmos bem, Pai, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos trata, Pai, para que nós possamos render glórias a Ti a todo tempo. E, Pai, nós te pedimos para nos acompanhar mais uma vez, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos fazer a leitura agora do texto de João 1, versículos 10 a 18. O nosso momento de contrição também vai falar sobre Jesus. O nosso momento de contrição vai mostrar de um momento em que o Verbo estava no mundo e o mundo feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Meus irmãos, o texto aqui de João 1, versículos de 10 a 18, vai dizer o quanto que é importante nós nos prepararmos para estarmos arrependidos. Após várias situações, Jesus veio dizer que nós precisaríamos nos arrepender. Esse é o momento que nós temos na nossa igreja. Nosso momento de arrependimento, nosso momento de estarmos nos apresentando a Ele. Todos os pecados que nós cometemos, tudo que foi feito contra Deus, nós temos a condição de nos arrepender. Voltar ao nosso status quo. Voltar àquele momento em que nós não cometíamos esse pecado. Nos arrepender, receber o perdão e não tornar a cometer os mesmos erros. O pecado, ele pode até existir, pode haver até um tropeço, mas o arrependimento diz que nós não podemos cometer mais aquele erro. Então que nós possamos nos arrepender agora. Vamos ter um instante de oração silente, agradecendo e pedindo perdão e se arrependendo dos nossos pecados. Oremos.
Maravilhoso Pai, querido Deus, mais uma vez, Senhor, nós nos apresentamos. E apresentamos para Ti, Pai, arrependidos dos nossos erros. Nos colocamos, Pai, diante da Sua vontade, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, para que tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Que cuide, Pai, que trate o nosso ser, Pai, que afaste de nós os nossos erros, os nossos pecados. Senhor maravilhoso, nós te pedimos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos deu a condição, Pai, através do Seu Filho, que verteu o Seu sangue, Pai, para nos dar a condição do perdão, Pai. Ó Senhor, nós estamos arrependidos dos nossos feitos. Trata, Senhor, o nosso coração. Restaura, Pai, cada um de nós. Nos dá a condição, Pai, de nos achegarmos a Ti, Pai. Longe, livres dos nossos erros e dos nossos pecados, Pai. Assim, Pai, nós queremos nos apresentar. Para que nós possamos, Pai, nos santificar dia após dia. Para adentrarmos, Pai, no Seu reino, simplesmente limpos, Pai. Mas isso vai estar nas Suas mãos, Pai. Porque nós somos falhos. Nós erramos a todo tempo e por isso nós te pedimos, Pai, trata cada um de nós e restaura, Pai, a nossa vida junto contigo. Assim nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, nós agradecemos mais uma vez tudo que o Senhor tem feito, agradecemos pela nossa igreja, agradecemos pela vida do Saulo, Pai, da sua família, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua disposição de estar aqui, louvando conosco, Pai. Como eu digo sempre, Pai, o cantar é orar em forma de música, Pai. E por isso nós te louvamos, nós cantamos, nós te glorificamos, Pai, através do louvor. Obrigado, Senhor, pela vida do Saulo, pela vida dos nossos irmãos, todos que estão aqui, Pai, nós te agradecemos. Pai, no nome santo de Jesus, amém. Podem se assentar, agradecer a presença da Fernanda, que está nos visitando hoje, junto com o Guilherme. Ela é namorada dele, e que Deus abençoe a vida deles, para que eles tenham um namoro santo, um namoro abençoado, e que no momento certo eles possam dar um passo a mais, até chegar ao casamento. O cristão não namora por namorar. Não namora simplesmente, vou namorar e se não der certo, não, ele tem que namorar com o propósito de casamento. Porque o dia que casar é para a vida toda. O casamento é para sempre. O namoro deveria ser assim. Namorar, conhecer, aprender, conviver, realizar as atividades do dia a dia normalmente, mas entender que a vida que Deus preparou para vocês, ela tem um propósito maior, que é estar caminhando com Cristo. E para isso precisa fazer aquilo que é o principal e o que é certo, seguir a palavra dele. Então, mediante a isso, nós agradecemos a sua visita, agradecemos a presença de cada um dos irmãos, e hoje nós vamos falar de um texto e tratar de algo que vem mostrar para nós alguns, digamos assim, o que Deus nos preparou. Eu queria falar, a princípio, como nós começamos a falar de um namoro e um futuro casamento, nós podemos imaginar uma família. A família, ela começa... Só tirar o som aqui, meus irmãos, porque alguns momentos tentam falar justamente na hora que a gente está no culto, né? É sempre assim. Desculpe eu não ter desligado antes. Então, às vezes uma família, numa casa, num lar, às vezes as coisas vão bem, mas tem momentos que elas acabam tendo problemas.
pode vir o desemprego, pode vir a falta de recursos, podem vir problemas, a incerteza do futuro. Nós chamamos isso muitas vezes de trevas. Às vezes nós estamos passando por um momento de trevas na nossa vida. Então imagina que uma família possa estar passando por esse momento e essa gera uma desesperança até um dado momento em que ela tem um encontro com um amigo. Alguém que auxilia, alguém que orienta, alguém que dá uma direção, alguém que dá um suporte, até mesmo um sustento. Essa família experimenta daí um alívio, uma luz. É como se ela estivesse vendo que algo lá na frente vai ser diferente, vai ser melhor. E ela começa a sair desta escuridão, sair desse momento de tormenta, desse momento de trevas. O texto que nós vamos ler hoje, ele é um convite para que nós possamos contemplar, antes de tudo, a redenção de Cristo, mas ver que lá na frente, tem um algo melhor. Então nós não sabemos o que cada um passa, mas nós sabemos que alguns momentos poderão chegar a esse momento. Não que ele seja uma condição da vida humana, mas em alguns momentos, porque a nossa vida ela tem altos e baixos. Tem momentos que nós estamos muito bem, tem momentos que nós não estamos bem. Tem momentos que nós podemos estar doentes, e isso gera um outro problema, e tudo isso nos coloca de volta a essa condição de escuridão, que nós entendemos muitas vezes como trevas. E aí eu separei um texto, o texto de Isaías 9, de 1 a 7. Esse texto fala sobre a chegada de uma grande luz, a um povo que caminhava entre as trevas. O texto de Isaías 9, de 1 a 7 diz: mas para que a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre todo o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, diante de agora e para sempre. O Senhor dos exércitos fará isso. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, diante da sua palavra, nós te pedimos, Pai, para nos orientar, falar aos nossos corações, Pai. A começar por este servo, Pai, que o Senhor usa como instrumento para trazer a sua mensagem. Então, Pai, fala a cada um de nós, Pai. Assim eu te peço, para que nós possamos aprender mais, Pai, sobre o próprio Senhor e sobre Cristo, a quem o Senhor nos deu para cuidar de cada um de nós. Assim, Pai, eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Nesse momento, meus irmãos, no contexto dessa passagem, Israel estava num momento de crise, porque havia uma invasão dos assírios. O reino do sul, assim como o reino do norte, passavam por momentos de batalhas, momentos de opressão,
muito por conta dos invasores e por causa das guerras. E essas guerras, essas lutas, essa invasão representa as forças do mal. São os inimigos de Deus contra o povo de Deus. O profeta Isaías vem a partir daí trazer uma mensagem até de uma forma até poética para nós, mas uma mensagem messiânica. Por que messiânica? Porque ela aponta diretamente para Cristo. Ele vem nos trazer um consolo, trazer esperança. Isaías vem mostrar para o povo que um rei viria restaurar a paz e a prosperidade. E daí a gente pensa que a prosperidade é só o ganho. A prosperidade também envolve a tranquilidade daquele povo. Viver e ter a condição de cuidar do seu sustento, de plantar e ter o seu sustento, de cuidar das coisas, fazer o seu comércio livremente. Isso traz também a prosperidade. E a paz vem trazendo isso também. E esse povo precisava disso. E esse povo que o profeta está falando naquele tempo, se reverte a nós hoje, porque nós precisamos ter a paz e a prosperidade dada por Cristo, para que nós possamos ter uma caminhada e um dia a dia e uma vida muito mais tranquila. Porque quando nós falamos de Cristo, Cristo simboliza a luz, e onde há luz não há trevas. Onde há luz, onde há Cristo, há a paz e a prosperidade, há a verdade. Ou seja, onde há Cristo, há tudo que é de melhor para nós, porque Deus prometeu isso. Isaías vem falar de um povo também que está numa decadência moral, e uma decadência de espírito também. O espírito, a condição espiritual daquele povo, eles estavam num momento em que tinham muito envolvimento de povos estranhos, de culturas pagãs, e isso envolvia também com o povo. E o povo estava disperso, estava sendo preso. E aí vem também a hipocrisia, a rebeldia do povo. O povo estava se afastando de Deus. Como eu falo sempre com os irmãos, alguma similaridade com o momento atual? Há alguma similaridade com o momento de hoje? Em que o povo está envolvido com o paganismo, em que o povo está afastado de Deus e se afastando de Deus dia após dia, em que o mundo e os governantes desse mundo têm colocado uma barreira entre o povo e a condição espiritual, e dando para o povo tudo aquilo que eles querem para que eles se afastem do Senhor. O mundo está assim, não há diferença do que havia naquele tempo. E quando Isaías vem falar desse menino que nasce, ele vem falar de um Senhor, de um governo, de um maravilhoso, de alguém que viria restaurar tudo isso. Ele está apontando para Cristo. E para nós hoje, é a volta de Cristo. Cristo veio para preparar tudo isso. Cristo veio para nos dar toda essa condição de hoje estarmos tendo uma visão de um futuro melhor. Essa é a visão messiânica. Então nós sabendo que Cristo voltará, nós sabendo que Cristo estará lá na frente, estará adiante, nós temos a condição de mudar a nossa vida, porque nós vemos a luz, e onde há a luz, não há trevas, como eu disse agora em instantes. Então nós temos que buscar a luz para sair dessa condição, para poder trazer a prosperidade, a paz, a harmonia, o sucesso. Tudo isso nós vemos na condição de estar seguindo a Cristo. Então, meus irmãos, quando nós falamos sobre esse momento, nós revertemos ele para o momento de hoje, porque ele tem um significado para a nossa vida. Porque ela aponta para uma esperança, vida em Cristo. Uma esperança que só Cristo pode nos dar.
porque Ele nos libertou dos pecados, porque Ele nos dá a condição de vencermos a morte e trazermos a luz da salvação para a nossa vida. E isso tem um papel importante para todos nós, porque nós fazemos parte desse povo, parte desta condição em que Cristo nos escolhe, nos dá a condição de caminharmos com Ele e reverter a nossa vida, que às vezes a nossa vida está num momento de trevas. E quando ela puder chegar nesse momento, nós temos um Cristo em que nós podemos nos direcionar. Se nós estivermos andando no meio da escuridão e vermos uma luz lá longe, nós sabemos para onde nós temos que ir. Essa luz que nós estamos falando aqui é Cristo. Então, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tormento, nos momentos de trevas, nós vemos a luz, é Cristo. Se apegue a Ele, se apegue à palavra. Tudo na palavra do Senhor, tudo tem respostas. Porque Cristo, quando andava com seus discípulos, perguntavam tudo sobre Ele, sobre o que estava acontecendo, sobre uma situação, sobre uma pessoa, e Ele tinha respostas. Essas respostas estão aqui. Por isso que nós falamos que a palavra de Deus é viva. E eu gostaria, meus irmãos, de separar esse momento e esse texto que nós lemos em 3 aspectos. Um deles é a promessa de luz para um povo em trevas. Os 2 primeiros versículos do texto que nós lemos, Isaías 9, 1 e 2, eles dizem que o profeta está mostrando de um tempo em que as regiões, ou aquele povo, ou aquele momento, tudo que havia, estava passando por uma opressão, estava passando por um momento com uma luta espiritual. Essa luz, ela vem trazendo o próprio Messias. Quando o profeta vem trazer essa mensagem, ele vem justamente para falar, olha, a esperança, não está tudo acabado não. Vocês acham porque está havendo invasão, vocês acham que por isso está tudo acabado? Não está, se apega a Deus. É isso que ele vem trazer. Se nós lermos o texto de Mateus 4, de 13 a 16, ele diz, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e à sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus cita diretamente o profeta Isaías para mostrar que há esperança sim, que há como nós chegarmos ao reino, mas nós precisamos nos arrepender. Primeiro nós precisamos tirar os pecados, tirar aquilo que nos distancia de Deus, tirar aquilo que nos afasta do próprio Senhor. Tudo que está acontecendo ali, que o profeta Isaías está falando, Mateus vem tratar e vem dizer para que, olha, a esperança, como havia lá para o povo, como o profeta direcionou para o momento agora, como o profeta lá falou do Messias, aqui está o Messias. Então nós temos a condição de nos arrepender sim. Nós precisamos estar chegando a Deus, mas arrependidos. O versículo 17, ele fala de um momento do ministério público de Jesus, em que ele toma uma proporção maior. O versículo 17 de Mateus 4. E essa proporção, ela se liga diretamente às profecias de Isaías. Nós precisamos, antes de tudo, do arrependimento. Nós precisamos estar arrependidos.
nós precisamos estar preparados. Nós precisamos reconhecer que Cristo é a luz que nós precisamos para as nossas vidas. É Ele que vai trazer esperança, Ele que nos transforma, Ele que nos dá a condição de transformação, de mudança em tudo. E quando nós estamos arrependidos, nós nos afastamos dos pecados, nós nos aproximamos de Deus. Porque o pecado, além de ser o salário dele, ser a morte, por quê? Porque ele nos distancia do Senhor. E quando nós estamos eliminando os pecados da nossa vida, nós estamos cada vez mais próximos de Cristo. Efésios 5:8 diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nós éramos sim, nós estávamos sim em trevas, porque quando nós estamos em Cristo, nós temos luz. E nós somos filhos dessa luz. Nós precisamos estar com ela. Lembra aquela história de que o fruto não cai longe do pé? Se nós somos criados por Deus, nós somos criados por Cristo, nós temos que estar com Ele. Nós não podemos estar distantes dEle. O professor Herbert Campos, na sua obra Doutrina da Redenção, ele afirma que o plano de Deus sempre foi trazer a luz às nações por meio do seu Filho. Olha que lindo isso. O plano de Deus sempre foi nos dar a luz por Cristo Jesus. Cristo já existia desde o início. E Ele sempre esteve conosco. Mas agora nós temos a luz diretamente. Nós conhecemos essa luz perfeitamente. E foi necessário ocorrer tudo o que ocorreu para que nós pudéssemos chegar aqui hoje e entender que Cristo é a luz para a nossa vida. Sendo Ele a luz, nós somos seguidores e nós precisamos também ser luz que aponta para Cristo. Ou seja, a nossa vida precisa apontar para Cristo, para que os outros vejam e saibam para onde ir, para que os outros possam ver em nós o brilho de Cristo e seguir. Então é importante que nós possamos ter uma mudança completa na nossa vida. Uma mudança verdadeira, significativa, que vá fazer e gerar efeito nos outros. Por isso o nosso testemunho é muito importante. Semana passada, o reverendo Marcelo Arruda estava falando isso também. O nosso testemunho é muito importante, porque nós precisamos refletir a luz de Cristo. O profeta Isaías, num segundo momento, também fala de um governo do príncipe da paz. Lá em Isaías 9:6, ele diz exatamente: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías está descrevendo um Messias maravilhoso, alguém que é completo, que é perfeito, que não tem falhas, que não tem erro. Por isso que Cristo precisou passar por tudo que passou, porque só o Cordeiro perfeito poderia pagar os nossos pecados. Mas Cristo vem instituir um governo para nós. Um governo de justiça e retidão, um governo em que nós podemos saber que esse governo é justo, a justiça está com ele. Calvino argumenta que Deus não apenas trará de volta o povo do cativeiro, mas Ele colocará Cristo em seu trono real, que está sob a felicidade suprema e eterna de ser desfrutada. Palavras de Calvino. É interessante, meus irmãos, nós vemos que Deus estava preparando tudo isso. Se nós voltarmos e formos pesquisar alguns versículos, nós vamos ver que Deus fala do Messias, aponta para Ele e nos dá a Ele, para que possa fazer a mudança na nossa vida.
2 Samuel 7,4 diz: eu serei pai e ele será o meu filho. Salmos 2,7 diz: tu és o meu filho e hoje te gerei. Nós lemos no texto de Lucas, na nossa liturgia: esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e sobre o seu reino não terá fim. Cristo vem para instituir um governo, instituir uma condição para que nós pudéssemos falar: esse é quem governa a minha vida. Eu não sou governado por partido A, partido B, de direita, de esquerda, de centro. Eu sou governado por Cristo Jesus. Eu sou governado por Deus. Eu sou governado por aquele que foi instituído por Deus como grande e maravilhoso, o Pai das nações, aquele que vem trazer para nós toda a paz e harmonia, aquele que vem trazer para nós a condição de sermos salvos, aquele que vem trazer para nós um reino maravilhoso que está nele. Nós precisamos nos submeter ao reino de Cristo, o senhorio dele, a soberania dele. Confiando de que forma isso? Confiando de que ele é o nosso conselheiro. É ele que nos dá orientação, é ele que nos dá direção, porque ele é divino. Leandro Lima, sobre esse assunto, na sua obra Pregando Cristo no Antigo Testamento, destaca que todo o Antigo Testamento aponta para a soberania de Cristo como Rei eterno. Um Rei eterno. Nós não temos a dimensão da eternidade. Nós não sabemos o que é eternidade. Nós sabemos o que é agora, até o dia que nós partirmos para ir para a glória. Só que lá inicia a eternidade, lá inicia para nós a eternidade, o tempo em que não vai se acabar mais, em que nós vamos estar em glória, vamos estar com Cristo. Mas nós precisamos nos preparar para isso. De que forma isso? Seguindo a Cristo. Parece ser simples seguir a Cristo, mas envolve tantas outras coisas. Envolve uma mudança de vida, envolve um conceito de vida muito diferente. Um conceito de vida em que eu vou estar caminhando com Ele dia após dia, vou estar aprendendo, me arrependendo de todos os erros, de todas as minhas falhas. Vou estar reconhecendo tudo aquilo que eu fiz de errado, até mesmo as coisas do passado, e pedindo perdão para Ele, porque antes eu não sabia. Mas Cristo me tornou num novo homem, numa nova pessoa, e tudo que era mal, tudo que era antigo e era do velho homem, ficou no passado. Mas nós precisamos nos arrepender disso. E no terceiro ponto, nós vemos a alegria de um povo redimido. Isaías 9, de 3 a 5, ele vem tratar sobre isso. Ele fala de uma alegria incomparável, de uma alegria que ela pode ser comparada para eles a um momento de colheita, um momento de vitória, um momento de triunfo. Para nós, um triunfo espiritual. Isaías vem mostrar para eles que quando eles se alegravam nos momentos da colheita, e hoje não é muito diferente, porque hoje quem planta, no momento que ele faz a colheita, ele fica muito feliz com o que ele recebe. E quando ele recebe uma colheita muito boa, ele fica mais feliz ainda. É essa alegria que Isaías está falando. Porque o povo ali reconhecia e se preparava para a colheita. E a colheita que nós vemos hoje é a colheita que está no Senhor. É aprender e reconhecer que Deus está nos preparando para essa colheita. Nos está trazendo o triunfo da vitória, um sucesso, um cuidado.
a prosperidade. O Senhor não entregará o árbitro de uma grande multidão, mas Ele alcançará uma vitória para si, uma vitória no céu. Muitos podem não entender isso. Muitos podem achar que não é complicado. Como que eu vou entender isso? Como que eu vou entender que a minha vida, eu vou lutar a vida inteira, para desfrutar disso, ter o triunfo disso no reino? Pensar assim está errado. O nosso triunfo já está em Cristo. E se Cristo vive, o triunfo está com Ele. E se Ele vive e nós estamos com Ele, nós estamos triunfando dia após dia. Lembre-se que uma guerra não se ganha a todo tempo. Existem momentos que a batalha é maior, há momentos que a batalha é mais tranquila, é mais fácil, mas todo momento tem batalha. Só tem um detalhe: a nossa vitória em Cristo já é garantida. Porque Cristo nos deu essa garantia. Porque Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu aquilo que nós mais temos medo, que é Satanás. Olha só, se Cristo fez isso, e nós estamos com Ele, e nós somos dele, e somos luz dele, e somos filhos através dele, filhos de Deus através dele, nós partilhamos do mesmo triunfo, da mesma vitória. Meus irmãos, Deus está destruindo os inimigos. Sejam os inimigos desse mundo, sejam os inimigos da igreja, sejam os inimigos de Deus. Ele está vencendo todos eles. Nós precisamos reconhecer isso. Quem vive em Cristo, quem está com Cristo, quem caminha com Cristo, tem uma vida mais tranquila, porque ele reconhece a vitória. Eu brinco às vezes, dizendo que eu não jogo em time que está perdendo. Por isso que eu reconheço a Cristo. Por isso que eu amo a Cristo. Porque eu sei que com Ele a vitória já é certa. A vitória é garantida. João 15, 11 relata nas palavras de Jesus: essas coisas vos tenho dito para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Cristo, quando vem trazer isso para nós, vem mostrar para nós que há alegria nele. Ele fala tudo isso para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos ter a alegria nele. Porque nós estando em Cristo, nós vamos ter alegria nele. Não é a alegria de estar na igreja. É a alegria de estar em Cristo, caminhando com Ele, aprendendo com Ele. Nós devemos viver dessa alegria em Cristo, celebrando a vitória que Ele conquistou sobre o pecado e a morte. Nós vamos compartilhar essa vitória. Daqui a alguns dias, nós estaremos celebrando o dia do Natal. Estamos celebrando a vinda de Jesus, o nascimento dele, que nós lemos lá no início do texto da nossa liturgia, no início no início dessa mensagem. Nós vamos estar celebrando esse momento. Muitos dizem que não celebram o Natal porque Jesus não nasceu naquela data. Nós estamos relembrando. Naquela data nós estamos relembrando. Nós não sabemos a data ao certo, mas foi instituída uma data. E nessa data nós vamos relembrar a vinda de Cristo, que deu toda a condição para partilharmos disso, dessa alegria de estarmos com Ele, de ver a luz dEle, de estarmos caminhando com Ele. Naquela data que Ele nasceu, talvez não seja o dia 25, é bem certo que não seja.
Mas é nessa data que nós celebramos. Nós temos uma condição ali, de estarmos relembrando Ele. As mesas vão estar cheias. Muitos vão estar celebrando com uma quantidade imensa de comida. Mas existem alguns que não vão estar celebrando a Cristo. Tem alguns que vão estar celebrando outras coisas. Tem alguns que vão estar só celebrando a festa da bebedeira, a festa da glutonaria, a festa das amizades, a festa das imoralidades. Mas nós, que somos conhecedores de Cristo, somos filhos dele, somos da luz, nós precisamos entender que aquele momento é o momento de nós celebrarmos a vinda daquele governante, aquele maravilhoso, aquele Deus, aquele Pai, aquele que estava desde o início dos tempos e nos escolheu para ser salvos. É esse que nós vamos celebrar. É esse que nós vamos estar ali relembrando. O Filho verdadeiro de Deus. Nós precisamos estar prontos, meus irmãos, para celebrar a Cristo, a vinda de Cristo da forma correta. Celebrar o Natal com amor, como Cristo celebrou. Celebrar a cada momento, a cada um, a cada situação, sabendo que Cristo está ali presente. Porque nós estamos ali. E se Cristo nos caminhou para lá, é porque Ele quer nos mostrar como luz dele. Então nós temos esse papel importante de ser a luz de Cristo onde quer que nós estejamos. Queria concluir, meus irmãos, dizendo que o texto de Isaías 9, de 1 a 7, ela é um retrato glorioso do plano de redenção de Deus. A luz vinda de Cristo, que dissipa as trevas, um rei cujo o governo traz a paz, a justiça, um governo que é a fonte da alegria. Esse é o menino Jesus, esse é o Filho do Senhor que foi nos dado para poder salvar o seu povo em alegria, na eternidade, a partir de já, a partir de agora, a partir da vida dele, ele vem mostrar isso para nós. E nós precisamos participar disso. Nós, como igreja, nós somos chamados para proclamar essa mensagem. A mensagem de Isaías, a mensagem da vinda de Cristo, onde quer que nós estejamos. Talvez você esteja numa festa em que não seja possível fazer isso. Porque algumas pessoas ali, ou você talvez seja o único cristão, tem o seu momento de reflexão. Convide aqueles que você confia e que você quer levar uma mensagem. Leve uma mensagem da vinda do Senhor, da vinda do Cristo, do Deus maravilhoso, do Messias, daquele que viria para nos salvar e nos redimir. Que nós possamos ter essa fé de que Cristo veio para fazer tudo isso. Que Cristo veio para nos dar essa paz, essa alegria que nós precisamos. Porque nós vivemos num mundo, um mundo em que apresentam muitas trevas, mas Cristo é a luz perfeita. Cristo é a luz que nós precisamos. E quando nós nos pegamos a essa luz, nós encontramos um governo perfeito e maravilhoso. Precisamos experimentar isso com alegria, porque nós já somos salvos, nós já somos escolhidos. A palavra de Deus diz que nós somos escolhidos desde o início dos tempos. Se nós somos escolhidos, nós já participamos da vitória com Cristo. Que nós possamos participar desse momento, durante esses dias, não só na noite do Natal, mas que nós possamos agora, com esse entendimento, ter uma vida diferente, com mais alegria, com mais amor, arrependidos dos nossos pecados, e nos aproximamos
de um Deus glorioso a quem nós servimos e damos o nosso testemunho de vida, de uma vida redentora para Cristo Jesus, em que nós estaremos com Ele no dia final. Que nós possamos sair daqui com esse entendimento, meus irmãos. Queria orar mais uma vez. Pai, nós agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela sua palavra, Senhor. Trata o nosso coração, para que nós possamos, Pai, reconhecer Cristo em tudo, Pai, porque Ele é a luz da nossa vida. Ele é aquele que nós devemos seguir, Pai, que nos traz alegria, que nos dá a salvação, Pai, que nos redime dos pecados, Senhor, e pela sua graça e pela sua misericórdia, Pai, possa nos tratar e nos orientar, e mudar, Pai, o nosso coração, para que nós possamos ter um encontro com Cristo Jesus, vendo, Pai, que Ele trata a nossa vida, e que Ele nos transforma, Pai, e nos dá e nos garante a alegria. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos pela nossa igreja, Pai. E te pedimos para nos abençoar durante esses dias, Pai. Assim nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.